Alguns clientes do Nubank estão revoltados. Isso porque a rentabilidade das caixinhas estão derretendo. As caixinhas são uma modalidade de investimento lá do Nubank, onde você investe em um fundo de investimento do próprio Nubank. A promessa é que você vai ter um investimento conservador, que vai ter liquidez ótima, né, liquidez imediata e com baixo risco. As pessoas, então, observando essa promessa, usavam essas caixinhas para fazerem aí as suas reservas de emergência. Aí entra a importância de você buscar o conhecimento. Por isso que o conhecimento é sempre o melhor investimento. Porque você tem que saber onde o seu dinheiro está sendo aplicado. A reserva de emergência, ela não pode ser aplicada em investimentos com risco. Só que a treta é que essas caixinhas eram fundos de investimento onde compravam dívidas privadas e, claro, envolve um risco de você comprar dívidas privadas. Mas os clientes não sabiam disso. A treta da Americanas estourou, a gente já fez a cobertura aqui no canal. Inclusive, hoje de manhã saiu um vídeo aqui no canal falando do rombo, né, do prejuízo, aliás, que o rombo da Americanas vai gerar em Bancoin. Se você quer assistir, o link tá aqui embaixo. Então essa história toda estourou. E aí acontece que esses fundos de investimento do Nubank, que são as caixinhas, tinham cerca aí de 1% da alocação do capital justamente em debêntures da Americanas. E claro, como você já deve imaginar, a Americanas não vai mais pagar os juros e tal, então virou um rolo, e aí quem vai amargar esse prejuízo são os cotistas desse fundo, que são os clientes do Nubank, que estavam nessas caixinhas. Cerca de 1,2 milhões de brasileiros que estavam aí nessas caixinhas. Pessoal, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Te convido a assistir até o final, porque é dessas tretas que a gente consegue aprender aí muita coisa. Inclusive é como gerenciar o nosso risco, tá? Então vai ser um vídeo bem legal aí para você que é principalmente investidor iniciante. Então, olha lá a galera revoltada aí, pessoal. O Ricardo aí comentou, né? Começou a sumir com o dinheiro agora. Investimento ao contrário. Deixe seu dinheiro com a gente que sumimos com ele em um dia. E ele marcou lá o Nubank. E aí, né, o Nubank respondeu: fundos de investimento reinvestem os valores aplicados em outras categorias de investimentos. Nos fundos no reserva imediata e no reserva planejada, os ativos de renda fixa podem variar de valor conforme a marcação dos preços, que varia conforme notícias e eventos de mercado. Ok. Aí o Ricardo lá respondeu, né? Reserva de emergência que não se pode contar para uma emergência. E se eu precisasse usar esse dinheiro hoje? Por causa da falta de transparência de vocês, eu ficaria na mão? É uma boa questão, né, pessoal? Aí aqui, ó, mais pessoas tendo problemas. Então aqui, ó, a Lulu, cara, a minha caixinha ficou negativa também. Descontaram dinheiro que rendeu mais o dinheiro que eu coloquei. Que absurdo. Justamente, né, pessoal, porque estava em uma dívida podre, estava em uma debenture podre, que é agora as debentures da Americanas. Se essas pessoas vão receber o dinheiro ou não, é uma incógnita. É uma incógnita. Porque a bomba da Americanas é grande, como a gente já vem trazendo aí nos últimos vídeos aqui do canal, pessoal. Então, ó, perceba que são várias pessoas aqui, ó, que estão comentando que tiveram prejuízos, estão aí tendo seu patrimônio dilacerado. E pior, é a reserva de emergência, pessoal. A reserva de emergência, ela precisa ser colocada, isso eu aprofundo no meu treinamento Clube dos Capitalistas, eu já falei aqui no canal, ela precisa ser colocada em investimentos conservadores. A própria Nuconta oferece lá um investimento conservador, mas as pessoas elas querem rentabilizar. A grande jogada que é a reserva de emergência, você não busca rentabilizar. A reserva de emergência você busca liquidez e segurança. E fundos de investimento que investem em debêntures, por exemplo, tem mais risco, né? O ideal é que você deixe num CDB de um grande banco, que renda ali 100% do CDI, pode deixar lá no Tesouro Selic, comprando dívidas soberanas. Então, investimentos mesmo conservadores, tá? Porque a finalidade da reserva de emergência não é rentabilidade, é proteção e, claro, liquidez, principalmente liquidez. Aqui, ó, o João, né, cara, aconteceu aqui também, e responderam a mesma coisa. Estão vendendo fundo de renda fixa com rendimento variável. Aí a galera se engana, pessoal, porque as pessoas acham que a renda fixa é fixa, e não. A renda fixa não é fixa. Esse é o problema da falta de educação financeira. Esse é o problema. A renda fixa não é fixa. Você tem a marcação a mercado.
E quando a gente fala, por exemplo, em debêntures ou até mesmo em títulos públicos pré-fixados, você vai ter variações no curto prazo, tá? Então, é muito importante, antes de você fazer uma aplicação, você buscar o conhecimento, você buscar uma pessoa que sabe mais que você e tirar dúvidas, né? Essa que é a jogada. Então, lembrem-se, a renda fixa não é fixa. Ela pode variar no curto prazo, tá? Bom, vamos seguindo aqui, né? Por que o caso Americanas fez clientes do Nubank perderem dinheiro? Aqui nessa matéria do G1 vai ter mais detalhes. Então, o fundo tinha aplicação mínima de R$1 e era apresentado pela instituição como sendo de baixo risco e de alta liquidez, indicado para investidores que não querem correr muitos riscos, em uma expectativa de retorno melhor que o da poupança. Inclusive, agora a galera vai me tacar pedra, a poupança ela rende menos, por exemplo, que o Tesouro Selic. Rende menos que muitos CDBs, mas a poupança é uma boa forma de você diversificar sua reserva de emergência, porque a poupança tem boa liquidez, no sentido ali de você sacar o dinheiro. Se você precisar, por exemplo, sacar um CDB no final de semana, sacar a Selic no final de semana, você não vai conseguir. A poupança tu consegue, né? Então, às vezes é interessante, mesmo ela sendo muito trucidada, a poupança pode ser uma alternativa para você ter aí a sua reserva de emergência, para você diversificar. Não coloca tudo, que realmente a poupança rende pouco, mas pode ser uma alternativa, sim. Mas quando as pessoas ficam buscando muita rentabilidade sem saber aonde o dinheiro delas está sendo aplicado, esse é o problema. Então, às vezes, se você não sabe o que está fazendo, é melhor deixar na poupança mesmo, tá, pessoal? Mas, claro, é o que a gente falou nos vídeos anteriores aqui do canal. Ninguém poderia saber que a Americanas ia quebrar, a não ser os diretores, né? Mas, tinha gente que sabia, né? Mas aí os investidores e tal não poderiam saber, porque realmente isso não estava nos balanços, beleza? Mas aqui, continuando a questão do problema que afetou aí as caixinhas, né, da galera do Nubank. Então, essas variações do fundo, que conta com mais de 1,2 milhão de cotistas, e é o maior do tipo no Brasil, pessoal, prestem atenção, é um dos maiores fundos aí, pessoal, do tipo do Brasil, tá? Então aí, esse movimento assustou aí os investidores, como a gente já mostrou para vocês. Mas por que a rentabilidade caiu? Segundo os últimos dados apresentados à Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, as carteiras do Nu Reserva Imediata tinha cerca de 1% de seu patrimônio alocada em 2 debêntures da Americanas. A crise reduz o preço desse título de dívida no mercado e come o patrimônio do cotista. Assim, a carteira que antes entregava ganhos equivalentes a 109% do CDI nem é tão grande assim, pessoal, pelo risco que você está correndo. Por isso que eu acho meio besta essa corrida por rentabilidade na reserva de emergência. Você, na reserva de emergência, como eu falei anteriormente, você tem que buscar segurança e liquidez, não rentabilidade. Você montou essa reserva de emergência, aí você vai montar a sua carteira antifrágil. É na carteira antifrágil que você vai buscar a rentabilidade, que você vai investir em dívida privada arriscada, que você vai comprar ações, que você vai comprar criptomoedas, metais, diversificar conforme o ciclo, fazer rotation. Aí sim, mas é na sua carteira de investimento. A sua reserva de emergência, que é 6 ou 12 meses do seu custo de vida para você usar em eventuais emergências para não mexer nos seus investimentos, essa você vai buscar segurança e liquidez, tá bom? Então, a carteira, pessoal, esses fundos, né, rendiam 109% do CDI, não rende tão bem, tá? E agora estão chegando a ter um retorno de 37% do CDI nos últimos 30 dias. É claro, aquela parte que estava alocada lá nas 2 debêntures da Americanas tá puxando a carteira para baixo, vai render menos que o CDI, né, pessoal? É o risco. Quando você entra no mercado, você tem que assumir riscos, tá bom? Mas você tem que assumir riscos controlados, você tem que saber onde você está investindo. O problema do investidor que não busca o conhecimento, que entra ali sem saber onde está colocando dinheiro, é isso, né? Ele acaba estando às cegas, confiando na instituição. A gente sabe que a galera que usa o Nubank não é um usuário muito avançado e não entende muito de finanças, né? Então aí está a importância dessas pessoas entenderem onde elas estão colocando dinheiro. Por isso que eu gosto de 100% eu gerenciar o meu capital e não depender de fundos de investimento e tal. Pelo menos eu estou assumindo os riscos, né, de onde eu estou alocando o meu capital, beleza? Então aí essas caixinhas tinham então a alocação em debêntures da Americanas, que é
agora uma dívida podre. E aí pior, o fundo é uma das opções oferecidas pelo banco para guardar dinheiro para uma reserva de emergência. Gente, isso aqui tá totalmente errado. Você colocar reserva de emergência em debênture Nubank. Meu Deus do céu. Isso é um erro do Nubank. O usuário tem o dedinho dele ali por não saber onde está colocando dinheiro. Sim, mas o Nubank vende como uma opção para ser uma reserva de emergência. Como é que você coloca reserva de emergência no debênture? É só se você assiste aqueles canaizinhos aí mainstream que falam para você fazer reserva de emergência em fundo imobiliário. Meu Deus, não. Reserva de emergência, pessoal, como eu falei, busca segurança e liquidez. Até a poupança pode servir para reserva de emergência, tá? Tesouro Selic ou CDBs com grandes instituições confiáveis que paguem pelo menos 100% do CDI. Você não vai buscar rentabilidade na reserva de emergência. Você vai buscar rentabilidade aí na sua carteira de investimento, que é outra coisa. Que aí é para quem é um pouquinho mais avançado, tá bom? Muito bem. Então, o erro aqui do Nubank foi falar que esse fundo servia como reserva de emergência por meio de suas caixinhas, ferramenta para que o cliente consiga organizar as finanças e guardar dinheiro de acordo com seus objetivos, né? Muito bem, pessoal. E aí, uma coisa que está me deixando louco nessa questão é as pessoas falando que esse problema da Americanas agora é porque é uma empresa privada. Então olha lá o nível dos comentários que eu recebi no vídeo hoje de manhã que eu falei sobre Americanas. Mentira! Só há corrupção em estatal. Só as empresas privadas são eficientes e não fraudam os balanços. Vamos desestatizar tudo e deixar que o mercado se autorregule. O problema, Edivaldo, que fez esse comentário infeliz aqui no meu canal, no vídeo de hoje de manhã, onde eu comento mais sobre os bancos levando trolha aí da Americanas. O problema, Edivaldo, é que quando uma estatal ela faz a corrupção, quem paga sou eu porque o dinheiro é público. Agora, quando é uma empresa privada, aí quem vai pagar a conta são os acionistas, são os envolvidos nessa operação. Então tem uma diferença de uma empresa privada sendo penalizada e de uma empresa pública. Porque a empresa pública, quando tem corrupção, quem paga é o povo. Porque a União vai ter que arcar com o prejuízo. Agora, a empresa privada, quem vai arcar com o prejuízo é quem comprou a dívida pública da empresa. Agora, se comprou e não sabia, aí é outra questão. Aí por isso que o conhecimento é o melhor investimento. Mas quem vai pagar o prejuízo de uma empresa privada, caso ocorra corrupção ou ela quebre, são os donos da empresa ou quem estava comprando as dívidas da empresa. É diferente de uma empresa pública. Então não dá para comparar uma empresa pública com uma empresa privada, tá? Então é um comentário infeliz, na minha opinião. E eu continuo acreditando que privatizar é a melhor visão. Porque quando você privatiza, você tem responsabilidades. A responsabilidade está no acionista, está lá no CEO, está nas pessoas que têm interesses de grana, de lucro. Claro que vai existir corrupção? Vai, como a gente está vendo agora. Vai existir aí maracutaias? Vai. Mas quem vai pagar não é o povo. Quem vai pagar são os acionistas, são as pessoas que estavam comprando a dívida da empresa. Diferente, como eu falei, de uma empresa pública, onde quem paga é o povo, porque a empresa é pública. Tá? Então tem uma diferença aí. E aí, para quem quer aprofundar esse caso, saiu um vídeo hoje de manhã, né, falando sobre o efeito dominó no rombo. Tá aí mais um efeito dominó afetando agora os clientes do Nubank. Quem quiser aí continuar maratonando os vídeos, eu vou deixar os links aqui na descrição, onde eu falo sobre esse efeito dominó no rombo da Americanas, com os bancões, pessoal, grandes bancos tendo prejuízo. O link tá aqui na descrição e, claro, tem mais vídeos para você continuar maratonando. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e compartilha aí para algum amigo seu no WhatsApp para que a gente possa alcançar mais pessoas e levar a educação financeira para mais pessoas. A gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau!